Obrigado pelo convite. É sempre um prazer aí falar sobre a minha especialidade, que permeia tantas outras, né? Acho que eu nunca tinha falado para endócrinos, mas muito para cardiologista, muito para agora oncologista a gente fala, mas acho que para endócrino eu não falo, ainda não falei. Então vamos lá, um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Vamos falar um pouco de exercício, né? Um pouquinho da especialidade, na verdade. Para quem não conhece, a medicina do exercício e do esporte, um dia já foi medicina desportiva, muitos conhecem como medicina do esporte, mas não vamos confundir as coisas. Medicina do esporte lida com atleta, medicina do exercício lida com população em geral, lida com saúde. Normalmente quem lida com atleta não lida com saúde, lida com performance, que nem sempre vem com saúde. Então eu gosto muito mais do tema medicina do exercício, acho que ajuda muito mais as pessoas, e o exercício é uma ferramenta terapêutica fantástica e que a gente que é médico não tem muita formação nisso. A gente só quer saber de, vai fazer exercício, e isso fica a cargo do profissional de educação física. Isso é ótimo quando é aparentemente saudável, não tem comorbidades, mas quando apresenta comorbidades, doenças crônicas não comunicantes, né? Doenças crônicas não transmissíveis, como doença coronariana, diabetes, hipertensão, obesidade, a gente precisa prescrever o exercício com um pouco mais de critério para você evitar lesões, limitações, machucados, porque o exercício físico te expõe a riscos ortopédicos, musculoesqueléticos, né? Que tem que ter saúde para você fazer exercício, né? Não vou prescrever exercício para um doente coronariano que está com dor no peito e esse indivíduo é muito grave para eu botar ele para fazer exercício. Então aumenta o risco dele porque ele já tem uma doença muito evoluída. Então tem que tratar da doença ao mesmo tempo que eu tenho que prescrever exercício com uma certa precaução. Isso acontece com o diabético. É bem interessante a ferramenta exercício no arsenal terapêutico do diabético. Então vamos entender um pouquinho melhor como é que a gente prescreve exercício. Eu tenho conflitos de interesse, eu trabalho com exercício, vendo exercício, eu tenho uma clínica de exercício, né? Eu sou um dos sócios da Clinimex e sou diretor de divulgação dessas duas sociedades, a Sociedade de Medicina do Exercício do Esporte do Rio e do Departamento de Ergometria e Cardiologia do Esporte da SOCERT, que é a Sociedade de Cardiologia do Rio. Então eu estou muito envolvido com exercício, eu quero permear exercício em todas as especialidades, acho que a gente ajuda muito as outras especialidades também, e muitas vezes o exercício supervisionado, que é o que a gente faz na Clinimex e em outros lugares aqui do Rio, ele é pouco utilizado, especialmente para pacientes que não são tão graves assim, né? A gente costuma pegar aquele paciente, esse aqui não tem mais nada para fazer, vai fazer exercício supervisionado que vai resolver alguma coisa. Não, mas a gente gosta de pegar o cara que é preventivo, né? O cara que chega lá para avaliação e a gente consegue orientar o exercício dele com um pouquinho mais de detalhe. E a gente recebe lá na Clinimex realmente os mais graves, que precisam de alguma monitorização, alguma supervisão, algum trabalho até de coaching, né? Eu tenho visto que essa ferramenta também é bem interessante para você mudar estilo de vida e fazer a pessoa aderir melhor a esse estilo de vida mais ativo. Eu também sou amador, como é que fala? Um amador ambicioso, exatamente. Eu gosto de correr, eu gosto de pedalar, eu gosto de me exercitar. Eu jogo tênis, ando de wake, enfim, dentre várias outras atividades, eu adoro isso. Muito bem, vários já mostraram epidemiologicamente, a Alessandra mostrou bastante sobre isso, mas acho que vale a pena chamar a atenção que o diabetes realmente aumenta com a idade. Uma coisa que aumenta com a idade também é o sedentarismo. A gente vai ficando cada vez menos ativo, né? Especialmente na cidade, quando a gente tem muitos dispositivos eletrônicos que facilitam o nosso desgaste energético. Então, em vez de a gente andar até a esquina para pegar o táxi, fazer um sinal que já era um movimento, agora a gente fica aqui só no Uber. Não, chegou. Mas, poxa, eu tenho que atravessar ainda a rua? Então, a coisa está bem séria mesmo. E a gente vai ficando realmente mais inativo, né? Um pouco ativo à medida que a gente vai envelhecendo, ao mesmo tempo que as doenças crônicas vão se agravando e aparecendo. É interessante também ver que quanto menos anos de estudo, mais incidência de diabetes e também de sedentarismo. As pessoas não se conscientizam que realmente precisam se movimentar. A inatividade física é a doença do século XXI, a gente tem que lidar com ela. Ela é fator de risco para diversas outras doenças crônicas, então a gente tem que prescrever, indicar, fazer, dar o exemplo de fazer exercício regularmente, né? E, curiosamente, o Rio é a capital com maior prevalência de diabetes mellitus no Brasil, respondendo por mais de 10%. Muito bem, exercício e diabetes.
está na prevenção, está no prognóstico e está no tratamento. Tudo isso com nível de evidência 1A. Então, o primeiro item da prescrição do seu paciente é exercício físico. E vamos tentar detalhar um pouquinho mais isso, porque a gente tem que entender o que o personal ou quem quer que esteja atendendo o seu paciente, o que ele está fazendo com ele. Então vamos lá, só para... tem uns slides que vão ter umas câmerazinhas para vocês sinalizar quem quiser fotografar. Então, efeito agudo do exercício, ele aumenta até 5 vezes a entrada da glicose na célula muscular por mecanismos insulino independentes, tá? E isso só vai acontecer por insulino dependente quando o exercício mais prolongado, né? A entrada da glicose na célula muscular fica elevada por até 2 horas por esses mecanismos insulino independentes e por até 48 horas por mecanismos insulino dependentes, facilitando a entrada da glicose na célula, por vários fenômenos bioquímicos e biocelulares. Então, eleva a sensibilidade insulínica, ativação do GLUT4, né, que é a proteína transportadora da glicose muscular, aumenta a captação de glicose, aumenta o consumo da glicose, tem maior capilarização das fibras musculares e melhora da função mitocondrial também. Bom, exercício de menor duração, menor que 20 minutos, mas de intensidade alta ou intervalado em alta intensidade, e exercício de maior duração, maior que 40 minutos, mesmo em menor intensidade em obesos e adultos com resistência insulínica, melhoram a sensibilidade à insulina. Então, esses dois tipos de estratégia têm se mostrado melhores nos trabalhos que a gente tem visto, né? E sempre, como melhora a sensibilidade à insulina, o nosso receio maior é a tal da hipoglicemia, né? Que a gente pode identificar por diversos fatores aí. E o nosso papel aí é observar se ela acontece tardiamente ou está noturna, né? Se tem alguma neuropatia autonômica ou uso de beta que pode confundir, né, a hipoglicemia, a causa dela. E se tiver mais de 3 hipoglicemias no mês, você tem que rever todo o esquema terapêutico dele, né? A gente pode prevenir isso, né? Reduzir a dose de insulina rápida usada 1 a 3 horas antes da atividade física, evitar se exercitar no pico de ação da medicação e evitar aplicar insulina próximo ao grupamento muscular em exercício, né? Por vezes é melhor consumir mais fontes extras de carboidrato em vez, além de alterar o esquema de insulina. Então, orientar aquele carboidrato de absorção rápida, né? Se esforço prolongado, você tem que tentar usar 15 a 30 gramas de carboidrato de absorção rápida a cada 30 minutos, né? É importante seguir uma rotina, né? De se exercitar sempre na mesma hora, usar a medicação sempre na mesma hora. Isso é importante também para o exercício entrar como efeito terapêutico naquela hora específica dentro da farmacodinâmica toda que ele usa. E evitando a hipoglicemia, né? Você pode fazer cursos e sprints de menos de 10 minutos de alta intensidade antes, durante ou depois da sessão de exercício de moderada intensidade. Isso você acaba ativando outros sistemas energéticos. Assim como fazer exercício de resistência imediatamente antes da sessão de exercício aeróbico de moderada intensidade. Tudo isso retarda o declínio da glicemia com exercício. Então você muda a via metabólica de fornecimento de energia por essas estratégias de exercício aí dentro do exercício de moderada intensidade, aquele mais prolongado, né? E agora você pode monitorar a glicemia pré e pós-exercício para você fazer um pouco de curva, né? Da pré e pós. Enquanto não estabilizar o controle glicêmico, o cara está iniciando um novo estilo de vida com exercício, mais intensidade, mais duração ao longo das semanas dele, você vai fazendo uma monitorização da glicemia pré e pós-exercício para você ver o quanto que mudou. E o pós-exercício pode ser imediatamente pós, ali com 10, 15 minutos pós, e pode ser 2 horas pós também para você ver o efeito mais tardio disso, né? Ou, se mudar a dose do hipoglicemiante da insulina, você repete também essa curva glicêmica, né? A dieta, se mudar a dieta, ou se mudar a intensidade ou a duração dos exercícios, né? Outras situações que podem requerer esse monitoramento seriam o consumo de álcool, as alterações gastrointestinais e o local de aplicação da insulina. Idealmente, a glicemia capilar tem que estar entre 100 e 200 para você começar um exercício, né? Agora, se você tiver menos que 100, bota um carboidrato de absorção rápida 10 a 40 gramas e espera 15 a 30 minutos. Isso acontece muito lá com a gente no programa de exercício personal. O cara está começando um novo estilo de vida, com mais exercício e tal. Aí ele sempre chega, a gente mede a glicemia dele pré-exercício. Se estiver abaixo de 100, a gente já fornece uma pastilha de glicose. Se estiver entre 100 e 200, ele começa bem o exercício e a gente monitora para ver como é que vai ficar essa glicose logo após o exercício aeróbico. Se estiver entre 200 e 300, né, sem cetose, você pode fazer o exercício que ele vai reduzir a glicemia. E se tiver mais que 300 sem cetose, você pode fazer 1 a 3 unidades de insulina rápida e o exercício. E não se exercitar se estiver com mais de 250 de glicose com cetose, né?
E evitar o exercício em vigência de hiperglicemia, né? No diabetes tipo 1 privado de insulina por 12 a 48 horas, você tem mais risco disso. Você usa as gorduras como fonte de energia e aumenta os corpos cetônicos. Aí o exercício, ele estimula a liberação de glicose pelo fígado, né? Pode aumentar mais ainda a hiperglicemia e o exercício pode agravar a hiperglicemia e a cetose com isso. Então, a partir disso, toma cuidado com glicemias de jejum acima de 250 com cetose, que o exercício está contraindicado nesses casos. São um dos raros pontos em que o exercício está contraindicado, né? Então, tomar cuidado com isso, né? Sempre dosar realmente a glicemia do iniciante ali, que está mudando o estilo de vida. Agora, se você tiver uma glicemia de 200 a 250 sem cetose, aí você tem que ver se está assintomático, né? Se for pós-prendial, se está hidratado e sem cetose na urina e no sangue. Aí, se tiver tudo ok, ele está apto a realizar exercício. Mas na ausência de séria deficiência de insulina, principalmente no diabetes tipo 2, né, exercício de leve a moderada intensidade tende a diminuir a glicose plasmática mesmo. É o que a gente vê. E agora a gente tem esses dispositivos bem interessantes, que é o Libre, né, que a gente vê a glicemia a qualquer momento que a gente quiser. Eu já fiz alguns testes cardiopulmonares, né, dosando, né, fazendo a leitura a cada minuto, e a curva é bem interessante, porque ele fica hiperglicêmico durante o teste e no pós-teste também. Então ele chega euglicêmico e à medida que o teste cardiopulmonar vai progredindo para o máximo, ele vai aumentando a glicemia no teste máximo, tá? Então é interessante no diabético dosar a glicemia pré-teste, tá? Pra você ter uma ideia. Se você não tiver o Libre, você dosa pré e dosa pós para você ver o impacto do teste máximo dele. Faz hiperglicemia, tá? Bom, falando de avaliação da aptidão física, a gente avalia esses 5 componentes da aptidão física, né? A condição aeróbica sendo um dos mais importantes. Força, potência muscular, flexibilidade, equilíbrio e composição corporal. Então, tudo isso deve fazer parte da avaliação de aptidão física pré-participação. No diabético, especialmente, a gente tem que tratar da avaliação cardiovascular para ver se tem hipertensão, doença coronariana ou doença arterial periférica associada, se tem alguma nefropatia diabética associada, se tem alguma retinopatia diabética associada, ou se tem desautonomia ou neuropatia periférica, já como repercussões de alterações do sistema nervoso autônomo e do sistema nervoso periférico. E o teste de exercício, para quem que faz, né? Olha, para atividade física de leve intensidade em diabéticos, aí vale o seu julgamento clínico quanto à necessidade maior de investigação. O cara jovem, que quer começar um exercício de leve intensidade, não vejo maior necessidade de fazer teste de exercício. Mas na ausência de contraindicação para fazer esforço máximo, o teste deve ser considerado para todo paciente com diabetes, tá? Que deseja iniciar atividade física e exercício. Mas se não tiver custo para fazer, é melhor ele fazer alguma coisa do que não fazer nada, tá? Então se orienta de leve intensidade que já vai ter algum benefício para ele. Vamos só falar um pouco o que é exercício e o que é atividade física, para ficar um conceito bem fácil para vocês. Atividade física é qualquer movimento que você produz ao longo do teu dia, né? Varrer a casa, lavar o carro, levar a criança na escola, andar na rua, tudo isso é atividade física. Subir uma escada, atividade física. Agora, quando você planeja essa atividade, né, repetitiva, estruturada, programada, intencional, em grupo, já chama-se de exercício físico, tá? Na literatura, fala-se muito de exercício, e o exercício com maior impacto terapêutico, né, impacto de benefícios. A atividade física já é boa, sem dúvida. É melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada. Mas se puder ser programado, estruturado, repetitivo, de maior intensidade, mostra-se com melhor efeito. Voltando ao teste de exercício. Ele está indicado para os diabéticos que querem iniciar um programa de exercício de moderada a alta intensidade que tenham acima de 40 anos ou acima de 30 anos com diabetes tipo 1 ou 2, há mais de 10 anos, ou presença de outros fatores de risco cardiovasculares, ou presença de lesão de órgãos-alvo. Então, para esses aí, vale a pena realmente fazer um teste de exercício pré-participação. Agora, vamos prescrever o exercício para ele, né? Então, a gente tem um arsenal de opções, né, para a gente prescrever para o diabético, né? E normalmente é um diabético idoso, frágil, com várias outras morbidades musculoesqueléticas. Esse é o clássico, né? A prescrição clássica. 150 minutos por semana de exercícios aeróbicos moderados ou 75 minutos por semana de exercícios aeróbicos vigorosos ou uma combinação de ambos. Em novembro último, em crianças e idosos, a gente tem que prescrever pelo menos 60 minutos de exercícios aeróbicos moderados a vigorosos, que mostram melhor efeito, tá?
Em novembro último foi lançado as diretrizes da atividade física americana, né, do Ministério da Saúde americano. E eles dobraram esses números, né, mas também abriram também para qualquer atividade física. O lavar o carro já está valendo como uma contagem, mas aí passou para 300 minutos de atividade moderada e 150 de atividade vigorosa. A gente vê esses números porque são esses números que começaram a mostrar algum benefício mais impactante, mais significativo. Ainda não chegou ao número máximo, né? Mas o efeito de benefício de exercício já se vê até 300 minutos de exercício, né? Quanto mais vê-se melhor, mais benefício. Princípios gerais da prescrição é o tal do FIT, né? A frequência, a intensidade, o tipo e o tempo. A palavra FIT vem dessa combinação de modalidade, né? de características da prescrição. Para o diabético a gente vai incluir aí o horário que ele tem que fazer e qual a progressão que ele tem que fazer. Então, dentro desses 6 quesitos aí, vamos exemplificar. Então, eu quero que você faça 3 vezes por semana, numa intensidade baseada em frequência cardíaca ou escala subjetiva de esforço de Borg, que pode ser de 0 a 10 ou de 6 a 20. Sempre o menor número com menos esforço e o maior número com mais esforço, né? O 10 seria o máximo, o 20 seria o máximo. Então, quanto mais próximo ao máximo você está. Normalmente uma nota entre 5 e 8 de esforço, aquela nota que não dá para conversar durante o exercício. Então, tem que ser aquele exercício mais que não dá muito para... Eu tenho que dar uma respirada antes de completar uma frase. Então, seria essa a intensidade mais vigorosa, né? De moderado para vigoroso, né? Qual é o tipo? Você vai andar, correr, pedalar, tudo de acordo com a aptidão física daquele indivíduo lá que você passou pela avaliação pré-participação. Qual o tempo? 60 minutos, 3 vezes por semana. Aí 60 vezes 3, você já atinge 180 minutos por semana dentro daquele número mágico lá de 150 minutos. E qual o horário? Às 8 horas da manhã. Então, 2 horas depois da sua primeira insulina, ou 10 horas da manhã, enfim, de acordo com a farmacodinâmica dele. E qual é a progressão? Olha, não passa de 5% a mais em tempo ou intensidade por semana para você não sobrecarregar o seu sistema musculoesquelético e abrir chance para mais lesões. Bom, o fortalecimento muscular também é muito indicado, ele aumento da massa muscular, maior metabolismo basal, ele auxilia na redução do peso, diminuição da resistência à insulina e melhor controle glicêmico. E aí o que a gente tem visto nos trabalhos é que tem mais benefício quando tem grandes grupamentos musculares envolvidos, de 2 a 3 séries, de 8 a 10 repetições. 8 a 10 repetições é uma repetição média, né? Assim. E preferencialmente supervisionado, para justamente você diminuir o risco de lesão. Por que eu falo tanto de lesão? Porque quando o cara se lesiona, ele não faz mais nada. E o ortopedista vai lá para o ortopedista, tô com o joelho ruim, não consigo andar. Aí o ortopedista vai falar assim, não faça nada durante 2 semanas. Mas o joelho está ruim e o resto está bom. Dá para fazer um abdominal, dá para pedalar, né? Não é? Dá para nadar, não pode correr, vai pedalar, não pode pedalar, vai nadar, enfim, tem que dar alguma opção, porque o ficar parado é que traz malefício, né? Então tem que fazer alguma coisa. Então cuidado com essas prescrições de repouso absoluto, não faça nada. Bom, lá na Clinimex a gente publicou em 2017 essa casuística aí de flexibilidade é mais prejudicada em diabéticos. O primeiro grupo ali é diabético e obeso, né? O percentil do flex índice aí está no eixo X. Do 0 ao 100 seria o percentil. Quanto mais perto do 100, melhor. Quanto mais perto do 0, pior. Dentro dos 50 ali seria o esperado para a idade, né? Para as idades. Então, o primeiro grupo em vermelho ali é diabético e obeso. A flexibilidade é realmente muito prejudicada. O segundo grupo ali, o laranja, de cima para baixo, é só o diabético, sem obesidade. E o terceiro é a obesidade. Então, quando o diabético é obeso, ele realmente perde muita, né, condição, assim, né? Flexibilidade mesmo corporal. A gente faz o flexitest em 20 movimentos, então a gente tem uma noção bem geral de como é que está a flexibilidade, né, em 20 movimentos, em 6 articulações. Bom, a prescrição de exercício tem que vir assim, realizar exercícios aeróbicos por tantos minutos, tantas vezes na semana, na intensidade tal, mantendo uma frequência cardíaca entre isso e isso, usando um frequencímetro, né? Associar exercícios de força tantas vezes por semana, exercícios de alongamento e de equilíbrio tantas vezes por semana. Essa é a prescrição que deveria sair do médico, ok? Muito bem. Não necessariamente do médico do exercício, mas do médico que esteja cuidando da terapêutica do doente, certo?
Então, para a gente que quer só prescrever, vai fazer exercício na academia, a academia se vira para você. Não, o cliente tem que sair do seu consultório com uma prescrição assim, olha, eu tenho que ir na academia 3 vezes por semana, tanto tempo lá, fazer. Não, o profissional que vai receber, ele vai dizer o que ele vai fazer para atingir essas metas. Mas como atingir as metas é aqui, né? Bom, então os exercícios envolvem yoga, alongamentos, tai chi chuan, enfim, você pode usar todo o arsenal terapêutico. Lá na Clinimex, especialmente, a gente usa esses 2 ergômetros bem interessantes, que é o esqui ergômetro, que não tem impacto e alta intensidade, simula um esqui cross-country aqui na esquerda. O remo ergômetro ali embaixo também, que é um exercício de baixíssimo impacto, mas muita intensidade, machuca muito pouco as articulações. Tem uma sobrecarga um pouco lombar ali, mas é só uma questão de técnica para melhorar isso. O de cima ali é o Power Plate também, que a gente potencializa muito os exercícios de força nele. Então, todo exercício de força, você sente uma vibração adicionada ali, piora muito o estresse vibratório, piora muito o estresse musculoesquelético ali, então você aumenta muito o estímulo. E esse Square Stepping ali, a gente treina muito coordenação motora, agilidade, equilíbrio em exercícios padronizados ali de coordenação motora mesmo. Bom, mas o diabético a gente tem que falar das complicações dele, né? O exercício físico na presença de complicações de diabetes envolve a retinopatia diabética, neuropatia periférica, neuropatia autonômica, nefropatia, doença coronariana, doença arterial periférica. Então, tudo isso aí vai dentro das complicações do diabetes e a gente tem que lidar com isso para fazer exercício. Então, na retinopatia, as precauções são evitar descolamentos de retina. Então, o exercício intenso está inapropriado para ele, o levantamento de peso, tudo que possa aumentar a pressão arterial abruptamente está contraindicado, manobras de valsalva, boxe, atividade de choque direto, justamente por mais fragilidade daquele tecido retiniano e maior chance de fazer descolamento de retina. Então, limitar a pH sistólica abaixo de 170 milímetros de mercúrio. Então, para os que têm retinopatia diabética, por exemplo, o teste de exercício está contraindicado, né? Ou então fazer um teste de exercício em que você não seja máximo e chegue apenas a 170 milímetros de mercúrio. Bom, neuropatia periférica e doença arterial periférica, né, tem um maior risco ali de lesões da pele, de infecção de pele, fraturas, destruição articular de Charcot, e isso tudo vai impactar, limitar a prescrição do exercício também. Então, a gente tem que identificar e orientar essas limitações. Aí você tem que observar frequentemente e cuidadosamente os pés, observar bolhas, calos, feridas, micoses, e a gente sempre indica também calçados, meias desportivas, tudo para prevenção de dano, né? A gente tem que prevenir os danos que os impactos musculoesqueléticos vão ocasionar ali. Então faz parte da nossa prescrição e cuidado lá também, ver se o calçado está apropriado, né? Se está usando meia, esse tipo de coisa. As onicomicoses de unha, de pé, no exercício elas ficam piores, então a gente tem que cuidar disso também. Vamos lá. Bom, você tem que estimular atividades que não sobrecarreguem os membros inferiores, né, como natação, bicicleta, exercícios com membros superiores. A gente tem manivela de braço lá também, uma bicicleta de braço que é bem interessante para diminuir o impacto, mas aumenta muito a intensidade. E você evita impactos também, como corrida, caminhada prolongada, e usa os calçados com amortecimento, meias secas e confortáveis. Bom, a neuropatia autonômica, né? As respostas cardiovasculares ao exercício podem estar alteradas, com hipotensão postural pós-exercício principalmente, a má distribuição do fluxo sanguíneo para a pele, com menor sudorese, você acaba tendo uma termorregulação prejudicada, percepção de sede prejudicada. Com isso a gente indica também para esses casos de neuropatia autonômica fazer exercício só em ambientes climatizados, né? Se possível supervisionados, para justamente você evitar essas mudanças abruptas de resposta cardiovascular ao exercício, né? E aí você aumenta muito o risco de desidratação e hipertermia. Então tem que orientar mesmo. Não faça exercício em ambientes quentes e úmidos, porque você aumenta muito o risco de hipertermia e desidratação, nesses casos específicos. A reação pupilar muitas vezes está prejudicada também, com a visão noturna prejudicada, então você contraindica o exercício também à noite, né? Gastroparesia pode causar vômitos associados, e esses casos de neuropatia autonômica são fortemente associados à doença arterial coronariana. Bom, peguei muitas informações dessa palestra no American Diabetes Association, que justamente na capa aí já fala de fitness, né? Muitas também dessas informações estão no Como Prescrever o Exercício no Tratamento de Diabetes Mellitus, que é um dos capítulos aí da diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes de 2016.
Agora eu gosto muito dessa parte que são as take-home messages, né? O exercício deve ser diário, no mesmo horário, mas adequado pela manhã. Os diabéticos não devem ficar mais do que 2 dias consecutivos sem praticar exercícios aeróbicos. Os exercícios 30 minutos após a refeição previnem a elevação exagerada da glicemia pós-prandial em diabéticos. Se for um exercício de longa duração, consumir carboidrato durante a prática do exercício, ok? O que é de longa duração? Acima de 30 minutos já é longa duração, tá? Então, já cuida disso. O HIIT, que é o High Intensity Interval Training, o exercício de alta intensidade, exercício intervalado de alta intensidade, é superior ao exercício aeróbico contínuo em diabéticos tipo 2. Muito bem, um pouco de educação para eles. Não se exercitar sozinho, o risco de hipoglicemia é inerente, então cuidado, né, especialmente no início das rotinas. É importante seguir uma rotina, né, fazer exercício sempre dentro da farmacodinâmica do teu paciente. Portar a identificação de diabético, né? Muitas vezes eu já atendi clientes que já têm tatuado no braço, né? Sou diabético, isso é uma tendência. E ter sempre fonte de carboidrato de rápida absorção. Então vocês podem orientar esses carboidratos de performance mesmo. São bem legais, assim, esses GUs, né? A gente fala que é GU, né? Tudo é GU, apesar de não ser GU, é GU. Enfim. Uma reflexão. Em cima a gente tem, em vermelho, a dose tóxica de medicamentos. Em verde, claro, um efeito baixo. Em verde escuro, talvez o efeito terapêutico. No amarelo ali, um efeito de alarme, né? O alerta. O exercício, essa escala é bem diferente, né? Um mínimo exercício já causa efeito. Um pouquinho mais de exercício melhora o efeito. Um pouquinho mais ainda de exercício em intensidade e volume, você melhora demais o efeito. E a gente ainda não descobriu uma dose tóxica que possa levar a ser tóxico realmente, a não ser que o paciente não tenha saúde, né? Tem doença coronariana, tem limiar isquêmico, tem ângulo, isso tudo a gente identifica e limita esse exercício em determinada intensidade ou volume para diminuir o risco dele. Exercício físico é uma polipílula. Ele está inerente à saúde, qualidade de vida, longevidade e trata e ajuda a prevenir diversas doenças crônicas não transmissíveis, né? Então, prescrevam exercício, usem exercício, detalhem melhor o exercício. Sejam coachings dos seus clientes para mudança de estilo de vida. Exercício não é muito pesquisado em amostras muito grandes porque ele compete com drogas, né? Ele diminui as doses, diminui o início, retarda o início de medicamentos. Então o exercício está indo contra essa indústria farmacêutica que está aí financiando um monte de estudo viesado, né? Então prescrevam exercício, a gente sabe que funciona.